Jesus. Obrigado, pastor Edinho. Obrigado, o Ministério de Louvor. Obrigado a você. Pode tomar seu assento. Fique à vontade. Obrigado. Glória a Jesus. Nós tivemos um final de semana abençoadíssimo. Tivemos aqui acontecendo a pastelada, foi uma bênção, as pessoas vieram, participaram, né? Foi um momento muito especial de comunhão também. Nós tivemos o V3 acontecendo, paralelo à pastelada também. Então, aqui deu em torno de 60 pessoas que vieram para conhecer a igreja, vieram para passar por esse processo, conhecer melhor a igreja, né? Saber a nossa visão, nossa missão, nossos valores, o que nós pregamos, a nossa teologia. Claro que não tão profundamente. Se você quiser conhecer mais, aí você tem que vir para o Start, né? Você tem que participar do Start 1.0, 2.0, 3.0. Você vai caminhando aqui e se aprofundando cada vez mais no estudo da palavra, entendimento. Mas o V3 é um básico para você entender onde você está se metendo. É isso. Você saber o que a gente pensa, da onde a gente veio, de onde surgiu esse povo, né? Então, é por isso que nós fazemos o V3, ele é importante demais. Eu estou hoje com uma palavra queimando no coração, e é interessante porque nós estávamos cantando esse louvor a respeito de vencer, né? De vitória, e nós não costumamos nos comunicar antes do culto para falar a respeito, olha, eu vou pregar sobre isso, e não que isso não possa acontecer, né? Às vezes nós damos uma temática, ou temos uma campanha, temos uma série de mensagens, mas não foi o caso de hoje. E eu estava pensando aqui a respeito de vencer. Falamos muito sobre vitória, sobre vencer, quem é um vencedor. Eu gosto muito de uma palavra que eu ouvi um pastor falar. Ele diz que vencedor é alguém que já venceu a dor. Uma pessoa que vence a dor, porque todas as batalhas, elas geram dor de alguma forma. Mas para que você possa ser considerado um vencedor, você precisa vencer. E esse vencer, ele não está atrelado apenas a uma batalha. Mas talvez a palavra vencedor, que não nos fala de uma luta isolada, fala de uma trajetória. Fala da pessoa que todos os dias tem uma batalha. Da pessoa que está vencendo todos os dias e vencendo dentro de si. Talvez uma das grandes batalhas que você tem acontece dentro de você mesmo. Contra pensamentos que querem te parar, sobre traumas que você vivenciou, coisas difíceis que você enfrentou na sua vida. Então, o verdadeiro vencedor também, ele não é definido pela ausência de guerras. Porque, não tenho guerra nenhuma, eu me sinto um vencedor. Mas talvez tenha muito a ver com a postura que nós temos no meio das batalhas que nós estamos. Mesmo sem ainda ter vencido. Mas já temos uma postura de vencedor. Porque sabemos quem luta conosco. E falando a respeito disso, eu queria ilustrar o que eu quero atravessar com você num texto. Eu já preguei outras vezes em outro sentido esse texto, mas eu quero falar de 3 homens que eram considerados valentes de Davi, e eles estão registrados no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 23. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, se você tem a sua Bíblia, ela está no Antigo Testamento. Antigo Testamento, livros históricos. Se você encontrar Crônicas, Reis, daí vai voltando, você vai encontrar o Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versos 8 em diante. Para quem está anotando também, e para quem está anotando no coração também, preste bastante atenção. Eu posso falar hoje sobre vencedor e dizer que você é um vencedor. No dia de hoje, com chuva, você sair da sua casa para vir ao culto, a gente dá uma olhadinha ao redor, a igreja está relativamente cheia, mas não tanto. E nós sabemos que às vezes nós somos vencidos por alguns desejos
nossos, né? Mas que bom que você já venceu uma grande batalha. E você vê, e Deus tem uma coisa especial para você hoje. Diz assim o texto: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, está aí um nome para você botar no seu próximo filho, lindo. Jabezão, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, ele enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros. Esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. E os israelitas recuaram. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o Senhor voltou para onde Eleazar estava. E o exército voltou para onde Eleazar estava. Mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor lhes concedeu uma grande vitória. Só até aqui o texto. Nós estamos falando aqui de textos que tranquilamente poderiam virar filme. Seriam tranquilamente filmes de sucesso. O que estes homens fizeram, e nós temos uma lista de mais de 30 valentes de Davi. Mas esses 3 são os principais, eles fizeram feitos espetaculares. E eram homens comuns aos olhos humanos. Nenhum deles era um gigante, ou, enfim, mais alto do que os outros homens, ou a Bíblia não descreve de que eles tinham mais força do que os outros. Eram homens comuns. Mas, aos olhos espirituais, eles eram extraordinários. Havia alguma coisa diferente nesses 3 homens, e é algo que nós queremos explorar nessa noite. Porque aquilo que há naqueles homens, que visualmente nós olhamos para eles e vemos que são homens normais, talvez seja a mesma coisa que habita em você. E que existe um espírito de normalidade que faz com que a gente não consiga se enxergar. Porque existe uma guerra invisível acontecendo aqui dentro da nossa mente. Porque a maior estratégia do inimigo talvez não seja nem a questão de destruir você, mas de convencer você de que tu não é o bastante. De que você é fraco, de que você não pode, de que você não tem, de que você não é filho de Deus. Essa estratégia ele tentou usar com Jesus. Se tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. É um teste de identidade. Porque, pensa, nós dizemos que somos filhos de Deus. Deus é todo poderoso. Deus tem todo o poder. Se somos filhos dele, existe um DNA de Deus em nós. Existe algo de Deus na nossa vida que nos faz ser sobrenaturais, espetaculares. E nós vemos nuances disso, muitas vezes em ações que alguns seres humanos fazem. Nós vemos que é uma ação de Deus, que é algo espetacular de Deus. Mas o inimigo vive soprando mentiras como: não, você é limitado demais. No caso, eu sou limitado demais. A minha família sempre foi assim. Acho que nada nunca vai mudar para mim. São frases aí, veja se identifica com alguma delas. O pensamento que vem: aceita a derrota, não tem mais. Não tem como vencer. Aceita que dói menos. Você nasceu para sobreviver mesmo, nunca para vencer. Sobreviva. E esse tipo de palavras na nossa mente, elas vão nos enfraquecendo dia após dia. Por quê? Porque isso é mentira. E nós só descobrimos que isso é mentira quando nós vamos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos mostra que nós não nascemos para a escravidão. Ele não nos deu o espírito de escravidão. Não, de maneira nenhuma. O homem não nasceu para mediocridade. O homem não nasceu para rastejar. A serpente sim é que rasteja.
né? Satanás, o inimigo, quando recebeu a maldição, sim, teria que rastejar. Mas Deus não te fez por cauda, Deus te fez por cabeça. Cabeça, está de pé. Mas há um DNA esquecido dentro de nós. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que em nós há uma marca de origem. Existe alguma coisa que nos identifica como filhos de Deus. E o pecado, ele não destruiu completamente essa marca, mas ele encobriu isso. De alguma forma o pecado trabalha para que a gente nunca descubra esse DNA de Deus em nós. A queda nos enfraqueceu, nos tornou vulneráveis, nos expôs a coisas como medo, culpa, vícios, opressões, a condenação. São todas coisas que nós lidamos todos os dias. Mas já desde o Antigo Testamento, nós olhamos para alguns homens que descobriram que a proximidade com Deus acaba reacendendo aquilo que parecia morto, aquilo que parecia não existir. Uma coragem, uma ousadia de andar por onde muitos homens não andariam. E eu olho para a vida de Moisés, que confrontou o faraó com muita autoridade, e grandes milagres aconteceram através daquele homem. O mar se abriu através de um movimento de Moisés. Eu olho para Daniel, são personagens bíblicos que foi jogado numa cova dos leões, mas os leões não fizeram nenhum mal a ele. Eu olho para Elias, um profeta que orou e o céu se fechou por 3 anos e meio que não chovia. Mas depois, quando ele orou de novo, naquele mesmo momento, choveu. Antes disso ele orou, fogo desceu do céu, como uma resposta de que Deus era o Deus de Israel. São pessoas que descobriram que o DNA de Deus estava dentro deles. Eles precisavam vencer uma batalha. Josué levanta as mãos e ora, e o sol parou. Ou seja, sabe o que nós estamos falando aqui? A rotação da terra parou. O movimento parou. Para quê? Para que o dia fosse mais comprido e eles pudessem vencer a batalha. Que homem é esse? O que ele descobriu que nós não descobrimos ainda? Davi derrubou gigantes. E agora, esses guerreiros que fizeram coisas extraordinárias, eles descobriram em algum momento que eles eram aparentemente iguais a qualquer um. Mas no momento que eles assumiram a posição que Deus os colocou, e eles entenderam de que Deus tinha colocado eles ali por um propósito, então eles tornaram-se sobrenaturais. E eu estou falando isso porque eu estou falando para pessoas normais. Pessoas normais, você é normal, eu sou normal. Normal até o momento em que nós entendemos que precisamos de um posicionamento. E quando eu me posiciono, e quando eu entendo, Deus me chamou, eu preciso de um milagre hoje, eu preciso que o milagre aconteça. Nós começamos a trafegar no sobrenatural de Deus, e nós conseguimos perceber de que essa casca de humanidade e todas as mentiras que Satanás jogou, dizendo que não somos, não podemos e não temos, tudo isso se desfaz porque servimos a um Deus todo-poderoso que move céus e terra pelos seus filhos. Hoje eu quero que você mude a sua mentalidade, e essa mentalidade torne-se uma mentalidade de vencedor, porque se nós nos aproximamos de Deus, o impossível começa a perder autoridade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o impossível perde essa autoridade que ele tinha. Olhando para o primeiro guerreiro aqui, o primeiro guerreiro me fala muito sobre uma mentalidade de invencibilidade. Esse queridão aqui, o Jabezão, que matou 800 homens numa batalha, aqui não está falando apenas de força física. A força física não consegue levar um homem a tanto. Você acha que tem muita força? Às vezes nós olhamos aqueles filmes de batalha, aqueles homens com espada e lutando o dia inteiro, aquela loucura, e você pensa, olha isso. Cara, humanamente impossível, as batalhas não aconteciam dessa forma. Para o cinema é muito legal. Você vai fazer uma luta, se alguém aqui já fez alguma arte marcial, 5 minutos de jiu-jitsu, quando chegou no 3º minuto você está olhando para o relógio dizendo, meu Deus, o cara me esqueceu aqui. Parece que não acaba nunca. É cansativo. Humanamente parece impossível. Humanamente. Mas existia naquele homem alguma coisa além da força física. Provavelmente era um guerreiro muito habilidoso. Não estou tirando mérito. Provavelmente. Um dos melhores guerreiros que Davi tinha.
Mas aqui, esse homem tinha uma mentalidade de vencedor. Porque muitos aqui desistiram da batalha, mas ele permaneceu. Tem muita gente que perde a batalha mesmo antes da batalha começar. A batalha nem começou e você já perdeu. Que desistem já no pensamento. São derrotadas sem nunca ter sido atacadas. Só pelo medo. Só pelo medo já vem a derrota. Nas batalhas, nas lutas, nós percebemos que os guerreiros ficam de frente, um tentando fazer medo no outro. Isso é uma batalha mental antes de acontecer uma batalha física. E algumas pessoas perdem na batalha mental, porque são convencidas pelo seu adversário de que elas não têm e de que elas não podem. E quer ver como é difícil? É quando você já foi derrotado antes. Quando você já recebeu uma derrota antes. Você tem que enfrentar o mesmo adversário. E aí você pensa, vai acontecer de novo. Eu vou perder novamente. Eu vou perder de novo. Quando você enfrenta um problema no seu casamento e é muito parecido com algo que você já viveu. Talvez você está num segundo relacionamento e está acontecendo coisas muito parecidas com o que aconteceram no primeiro. E aquele primeiro se desfez e você perdeu. E agora você está pensando, tudo vai acontecer de novo. Vai repetir isso na minha vida. Mas hoje você está em outro exército, você está no exército do Senhor. O Senhor batalha com você, Ele não vai te deixar. Agora coloca a tua mente em Deus, coloca a tua mente no Senhor. E quando você pegar essa lança, o inimigo vai cair por terra. Aleluia. A primeira vitória sempre acontece na mente. Por isso Paulo escreveu, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa mente de derrota precisa ser transformada. Nós precisamos passar a pensar diferente, porque quem pensa pequeno vive pequeno, quem pensa derrotado vai agir como um derrotado, mas quem pensa como filho sempre vai caminhar como um herdeiro de Deus, porque sabe o pai que tem. Aleluia! Porque sabe o pai que tem, sabe quem é seu pai, e isso enche de autoridade. Sabe a criança que sabe que o pai lhe defende? Sabe a criança que sabe a autoridade que o pai tem? Às vezes dentro da nossa questão humana, às vezes até sem razão, mas a criança se enche de razão. Eu fiquei sabendo que um dia o meu filho estava correndo aqui em cima do púlpito. E daí alguém chegou para ele e disse assim, não pode correr aí. Ele parou e disse assim, você sabe quem é meu pai? A hora que eu fiquei sabendo, ficou ruim para ele. Mas no entendimento dele, cara, não importa o teu tamanho, você sabe quem é meu pai? Eu quero que em nome de Jesus hoje você olhe para o seu problema, que você estufe o peito, não importa o tamanho do gigante, olha assim, você sabe quem é o meu pai, você sabe o Deus que eu sirvo, aleluia! Mentalidade de vencedor. Ele sabia quem estava com ele, sabia que a sua causa era justa. Aleluia. Por isso nada podia pará-lo. O segundo guerreiro é o que a espada ficou colada à sua mão. Ele lutou tanto que a Bíblia diz que a mão ficou dormente e não soltava mais da espada. Aleluia. Eleazar lutou até que a mão ficou grudada na espada. Que imagem poderosa é essa? Quando eu penso que a espada, biblicamente, é a palavra de Deus, né? A Bíblia fala em Efésios de que a palavra de Deus é a espada. Eu posso dizer que ele venceu porque não soltou a espada. E isso aqui fala muito para nós. Porque tem gente justamente perdendo a batalha por soltar a espada. Por soltar da oração. Por soltar da sua fé, por soltar dos seus princípios. Muitas derrotas estão realmente no ato de nós soltarmos. Não, estou cansado demais. Não, para mim deu. Eu não consigo mais. Quantas coisas que nos fazem soltar.
E depois nós nos perguntamos: eu não sei por quê que eu perdi, porque eu sempre perco. Nós vencemos quando a palavra deixa de ser apenas uma visita e se torna uma extensão da nossa vida. A espada daquele homem passou a ser uma extensão do seu braço, porque ela grudou. Ou seja, ele abaixava a mão, a espada estava ali. Ele esticava a mão, a espada estava ali. Ela se tornou uma extensão daquele homem. A palavra de Deus precisa ser uma extensão sua, por onde você passar. E naquilo que você fizer, e aonde as suas mãos tocarem, a palavra de Deus esteja presente. E quando você tocar em alguém, que a palavra de Deus esteja presente. Se a palavra de Deus estiver presente em você, a espada do Espírito está contigo. Aleluia! Quem segura essa espada nunca vai lutar sozinho. Glória a Deus. Por isso, se a sua Bíblia anda jogada de lado, pegue a sua Bíblia, não deixe ela no teu criado mudo, nem na tua estante, nem aberta no Salmo 91, lá no meio da sala, que não, é para trazer aqui uma energia boa. Para com esse negócio. A Bíblia tem poder quando ela é lida, senão ela é um livro. Mas se ela for lida, ela é o poder de Deus que emana dentro da sua casa. Tens a Bíblia no teu celular? Leia-o. Tem tanto aplicativo aí que nem precisava ter, né? Põe o aplicativo da Bíblia aí, abre ele. O aplicativo da Dewey tem Bíblia também. Leia a palavra de Deus, tira um tempo, medita na palavra do Senhor. O terceiro guerreiro é Samar. Esse que defendeu o campo de lentilhas, e sobre esse eu já preguei algumas outras vezes. A Bíblia diz que todos fugiram. E isso é um detalhe importante. Todos fugiram. E o que acontece quando uma multidão está correndo? Você já viu? Tem uma pegadinha, acho que era. Que a pessoa está andando na rua e daqui a pouco vem uma galera correndo no contrário. Foge! A pessoa não sabe o que é, mas ela começa a correr junto. Ela não viu o perigo, ela não sabe o que é, mas tem uma galera correndo, eu vou correr junto. A multidão muitas vezes nos influencia. A multidão covarde, a multidão que desiste, a multidão que amaldiçoa, a multidão que diz: não dá certo, já tentamos, não dá certo, foge enquanto é tempo. Começa a mexer muitas vezes na nossa mentalidade. Porque quando todo mundo recua, permanecer exige uma coragem dobrada. Porque você tinha coragem você precisava de coragem para permanecer. Mas agora que todo mundo fugiu, você precisa de uma coragem maior ainda. Porque antes ainda tinha os teus amigos que podiam te ajudar. Agora tu não tens mais ninguém. Você só tem a sua convicção. Você tem aquilo que Samar teve. Um posicionamento. Esse campo é meu. É um campo de lentilhas. Veja que ele não defendeu um palácio. Ele não defendeu uma mina de ouro que tinha por ali, o trono, nada disso. Ele defendeu um campo de lentilhas. Isso pode parecer pequeno para alguém. É aqui que eu quero que você medite. Tem coisas que você está lutando e que as pessoas podem dizer que é pequeno. Mas é pequeno para elas. Mas não é pequeno para você. Você está lutando pelo seu casamento. Seu campo de lentilhas talvez seja a sua casa, seus filhos, sua saúde emocional, a sua santidade, o seu ministério, a sua identidade, a sua fé. Você está posicionado, você decidiu: eu não vou retar o pé. Satanás está fazendo de tudo para a minha santidade, para eu recuar da minha santidade, para eu recuar da minha fé, eu deixar de crer, para eu abandonar a família, para eu abandonar os meus filhos. Você está sendo convencido constantemente que não vale a pena.
aleluia. Aplauda o Senhor. Nós temos o maior exemplo, porque um dia Jesus fez isso. Ele se colocou no meio da terra e ele defendeu o campo de lentilhas dele. Se ele tivesse recuado como os profetas recuaram, como os homens falhos recuaram, nós estaríamos perdidos. Mas Jesus permaneceu no campo de lentilhas. Diferente de Samar, que ali não tombou, mas venceu todos os filisteus, Jesus tombou sobre o seu próprio sangue. E então pode ser até que alguém pensou, ele foi derrotado. Não, quando o sangue dele bateu na terra, e quando o Senhor o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, todos os inimigos caíram por terra. A morte, que era o nosso último inimigo, foi derrotada. A condenação eterna perdeu o poder sobre aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Ele venceu, aleluia. Ele é a representação do Samar do Antigo Testamento. Ele sangrou por aquilo que ele considerava de valor, aleluia. Como é que nós voltamos para o estado original? Porque um dia no Éden nós tínhamos esse DNA de Deus, perfeito. É muito possível que Adão tinha dons que nós não vemos hoje. É possível que Adão tinha habilidades que o pecado tirou. É muito possível. A Bíblia diz que ele deu nome a todos os animais. Veja que a serpente conversa com Eva e ela nem se assustou tanto com aquilo. É possível de que haviam dons, que haviam algumas coisas que eles possuíam, que nós não fazemos ideia. Mas em alguns homens, em algumas pessoas no decorrer da história, nós vemos sinais. Moisés tinha o poder sobre a água. Bateu na rocha, saiu água. Levantou o cajado, o mar se abriu. Elias, o poder do fogo, orou, desceu fogo do céu e consumiu 50 de um exército, e mais o seu capitão. Vemos homens com habilidades como Davi, que tocava a sua harpa e os demônios saíam de Saul. Em algum momento era despertado esse DNA. E como é que nós fazemos para voltar a esse estado original? Porque a Bíblia diz que há dons espirituais para serem derramados sobre a igreja do Senhor. Todos quanto receberam. Receberam quem? Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele te devolve a identidade. Ele te dá a identidade de filho. Ou seja, antes você era a criatura caída e derrotada, mas agora, quando nós recebemos, ele diz assim: ei, você não é isso. Você é meu filho. Eu estou restaurando você, estou restaurando aquilo que pertence a você. Evangelho não é só perdão. Não é só perdão o evangelho. Eu não prego aqui só para você sentir que é perdoado. Evangelho do Senhor é restauração de identidade. Ele está restaurando em você quem você é de verdade. E você é filha de Deus, aleluia. Em Cristo você não é só alguém tentando melhorar. Você volta para a tua posição de filho. E todo filho carrega herança, carrega autoridade, carrega nome, carrega acesso. O filho chega em casa e ele tem acesso. Ele tem acesso ao pai, ele tem acesso à geladeira, ele tem acesso ao sofá, ele tem acesso ao controle da televisão, ele tem acesso. Quando nós entendermos o acesso que nós temos, você vai começar a acessar lugares espirituais e destravar coisas que já são suas, mas você não se sente vencedor porque não acessou elas ainda. É como na parábola do filho pródigo, aquele filho que estava em casa, ele tinha direito a tudo. Ele está dizendo: pai, tu nem me deu um cabrito. O pai diz assim: rapaz, tu tinha cabrito, tu tinha gado, tu tinha o que tu quisesse, por que você não usou? Porque ele não sabia que tinha acesso. Deus está levando a sua mente a entender que você tem acesso, você é filho, aleluia. Mas existe um inibidor das vitórias, que é o que torna a gente normal, fraco, quebrado, limitado. E isso é o pecado. O pecado faz tudo isso com a gente. O
pecado, às vezes nós olhamos e existem níveis para nós. Matar e roubar, pecado. Aí depois, adultério, fornicação. Aí a gente vai classificando às vezes. Mas pecado é pecado. Existem consequências diferentes para os pecados? Existem. Mas todos eles tornam você fraco. Todos eles destroem a sua moral, drenam a sua energia espiritual, roubam o teu discernimento. Quando a gente começa a murmurar, quando a gente começa a falar mal dos outros, quando a gente começa a se irar, mentir, a gente começa a perder o discernimento. A gente perde. Nós não conseguimos mais entender algumas coisas. Mas é tão tremendo, porque quando você está bem alinhado com Deus, você discerne as coisas antes de qualquer pessoa. Você entra no ambiente, você discerne o ambiente. Você está falando com uma pessoa e ela está rindo para você e dizendo que está tudo bem, você sabe que ela está mal. É um discernimento que vem, mas tem que ter alinhamento. Porque o pecado desfigura a identidade, enfraquece as nossas convicções. E o antídoto para isso é o que diz em 1 João 1,7: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, o sacrifício da cruz. E aí é onde o pecado contaminou, o sangue vem e purifica. O pecado trava, o sangue vem e liberta você. O pecado humilha, mas o sangue vem e te restaura na sua posição de filho. Aleluia. Porque o plano de Deus é muito maior do que os planos do inimigo. Jesus certa vez declarou: aquele que crê em mim fará obras maiores ainda daquelas que eu faço. E isso parece ousado demais, mas nós estamos falando sobre ser vencedor. Mas daí eu olho e vejo Pedro pregando para multidões e multidões se convertendo. E talvez numa pregação ele teve mais sucesso do que Jesus em uma pregação. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Em uma pregação, mais de 3.000 almas se converteram. Naquele dia e naquele momento, ele estava fazendo algo maior. E o que Jesus fez não foi efetivo? Claro que foi, até hoje nós levamos a palavra dele. Mas naquela mensagem, ele estava mostrando através do Espírito Santo que estava em Pedro, o alcance daquilo que acontece conosco quando nós estamos alinhados ao propósito. Paulo abalou cidades, Felipe moveu regiões inteiras, João impactou gerações. Homens históricos como Policarpo morreram firmes até a morte, não negando o Senhor, mesmo diante das dores. E o que aconteceu com esses homens? Estes homens encontraram um caminho de volta para a origem. Eles encontraram um caminho de volta para o DNA de Deus. Eles, através do sangue de Jesus, despertaram dentro deles o espírito de vencedor, aleluia. O que diz em Deuteronômio 32, 30 a 31, e aqui eu vou caminhando para o final da mensagem. Deuteronômio 32, 30 a 31, olha só o que diz: como poderia um só homem perseguir 1.000? Ou 2 pôr em fuga 10.000? A não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado, pois a rocha deles não é como a nossa rocha, mas com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. Sabe o que quer dizer isso aqui? Como é que alguém poderia fazer algo tão extraordinário? Porque com certeza o Deus deles é diferente do nosso Deus. O Deus daqueles que caem, o Deus daqueles que fogem, o Deus daqueles que sucumbem é diferente do nosso Deus. E por isso ele diz: a nossa rocha não é como a rocha deles. Nós estamos firmados numa firme rocha. Nós estamos com os nossos pés firmados em Jesus e em sua palavra. Existem batalhas que o talento não vai vencer, negociações que a tua habilidade não vai conseguir vencer, estratégia não vence, força não vence em alguns momentos. Só a presença de Deus na nossa vida é que garante a vitória por completo. Quando Deus entra na equação, até a matemática muda, porque é impossível de que um homem vença 800, mas quando Deus está na ação, com uma queixada de jumento, Sansão coloca 1.000 homens no chão, aleluia. Isso acontece quando a presença de Deus está. Um vira 1.000, 2 viram 10.000, pouco vira suficiente.
suficiente, o fraco vira forte, o último vira cabeça. Ele faz acontecer, bendito seja o nome do Senhor. É isso que Ele pode fazer na nossa vida. E eu estou falando essa mensagem para pessoas que se sentem comuns. Você entrou aqui se sentindo comum, talvez até ferido, subestimado, travado por pecados antigos, desanimado pelas derrotas recentes. Talvez você vivenciou. Entrou aqui hoje só para pegar alguma palavra, porque está difícil demais. Mas Deus está mandando te lembrar aqui que você não nasceu para fugir, não. Que você não nasceu para entregar esse campo de lentilhas. Você não nasceu para viver, ou você nasceu para viver debaixo de um propósito real de Deus. Não para continuar fugindo, não para continuar sendo derrotado. Então vamos nos levantar, pegar de volta a espada que quem sabe jogamos no chão. Nessa noite, você pegar a espada novamente, de você voltar à posição no meio da crise, de defender aquilo que Deus confiou para você, de rejeitar a mentira da fraqueza, né? Porque não adianta, vai acontecer de novo, não adianta, você não consegue. Rejeita essa mentira e receba de novo a identidade de filho de Deus que o Senhor está dando para você, colocando nas suas mãos. Você tem que dizer com fé. E comece ministrando aí no seu coração mesmo. Se você quiser, já pode se colocar de pé. Eu quero terminar com você de pé. Sabe, dentro do seu coração,